Então, essa equação que nós deduzimos através do trabalho realizado pela força elétrica é para determinar a diferença de potencial quando o campo elétrico ele é uniforme. Então, quando o campo elétrico é uniforme, como que eu vou determinar a diferença de potencial elétrico ou DDP? Basta eu pegar o valor do campo elétrico, né, e multiplicar pelo deslocamento da partícula, eu consigo determinar qual é a diferença de potencial elétrico. Aqui eu chamei de equação 1, né, mas eu peguei essa mesma equação e isolei ela, só que eu isolei ela em função do campo elétrico. Como que eu posso determinar o campo elétrico em função dessa equação? Olha, aqui eu tenho três grandezas físicas, né? Eu posso determinar tanto o deslocamento da partícula, quanto é o campo elétrico que atua sobre ela, quanto a diferença de potencial elétrico. Então, no caso aqui, eu vou isolar o campo elétrico. Então, a distância que está multiplicando, ela vai passar o quê? Dividindo. Então, uma outra maneira de escrever essa equação é em função do campo elétrico. Olha, o campo elétrico, que é expresso pela letra E, é igual à diferença de potencial elétrico dividido pela distância. É a mesma equação, só que aqui a gente isolou a grandeza física, diferença de potencial elétrico, e aqui nós isolamos na equação o campo elétrico. O que eu quero que vocês façam uma observação aqui, ó. Na equação 2, que é do campo, que é relacionado pelo campo elétrico. Qual é a unidade de medida que eu posso também do Sistema Internacional medir campo elétrico? Observa aqui que eu tenho diferença de potencial elétrico. Qual a unidade de medida dessa grandeza física? Volts, né? E de deslocamento, a gente aprendeu distância, metro. Então, uma outra unidade de medida que vocês vão ver para campo elétrico é o volt pelo metro. O volt pelo metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. Então, essas duas unidades de medidas, elas são equivalentes. Volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. Por causa dessa relação aqui, matemática, a gente chega a essa unidade de medida. Então, só identificando as legendas que aparecem aqui nessas relações matemáticas, nós temos, ó, eu tenho o AB, né? O que significa o AB aqui? Diferença de potencial elétrico, que é tensão elétrica, eu lembro disso, né? Que a gente está usando o termo DP. Qual a unidade de medida de tensão elétrica? Volt, que eu expresso pela letra V maiúscula. A letra E na forma representa campo elétrico. Lembre-se que nós estamos trabalhando campo elétrico uniforme e a gente viu que pode ser duas unidades de medida para campo elétrico, que elas são equivalentes. Ou o exercício pode aparecer volt por metro, que é a mesma coisa que Newton por Coulomb. Então, essas duas unidades de medida, elas são equivalentes. Volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. A outra grandeza física que aparece na relação matemática é o D, que representa deslocamento. É o deslocamento da partícula. E deslocamento em física, a gente, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a gente apresenta pela letra M, que representa metros. Então, essas legendas, né, que aparecem nas duas relações matemáticas, lembrando que é uma única forma. É só a grandeza física isolada que é diferente nessa diferença de potencial, que nós isolamos, e nessa equação aqui, isolou-se o campo elétrico.